Que assim seja. Vamos iniciar hoje o estudo do livro Os Mensageiros. Então, doutor Luiz. Alô, som. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O pessoal estava dormindo aí. Com muita alegria que a gente inicia novamente o nosso estudo em parceria aí da AME São Paulo com o Grupo Espírita Caribai Schutel. E mais um ano estudando a obra de André Luiz. Esse ano nós vamos nos ater ao estudo do livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da série de André Luiz, né, a série André Luiz Chico Xavier. E nós esperamos então contar com o estudo, a dedicação de todos vocês, para que a cada aula seja a oportunidade da gente trocar ideia, reflexões, né? A nossa ideia aqui não é passar nenhum conhecimento em si ou que se encerre alguma verdade, mas, sobretudo, trazer reflexões, né, para cada um de nós, sobretudo sobre ou em relação à nossa necessidade de mudança interior, de renovação, de mudança de postura diante de nós mesmos, diante dos problemas da vida, e também para que cada vez mais possamos nos conscientizar que somos luzes, para que possamos ser efetivos servidores do Cristo, dentro da nossa família, do nosso ambiente de trabalho, dentro da comunidade religiosa que cada um frequenta. Muito bem, então nós vamos falar sobre a introdução hoje do livro Os Mensageiros, e numa breve reflexão sobre o estudo das obras de André Luiz, só queria destacar que Os Mensageiros, portanto, é o segundo livro da série e que retrata a renovação de André Luiz, o tédio com o passado e o desejo sincero de trabalhar em benefício do próximo, né? Eu me atreveria a dizer que o nosso lar é onde André Luiz ele é assistido. E a partir da segunda obra é onde relata onde André Luiz passa a ser atuante. Há uma diferença. Então, atuante à medida em que a pessoa toma consciência das suas limitações, toma consciência das suas potencialidades e, com boa vontade, ele segue um caminho diferente. É importante nós destacarmos que o Nosso Lar foi o primeiro livro, como todos, acredito que a maioria saiba disso, marcando a estreia de André Luiz no meio espírita nacional. Muito embora notícias semelhantes já existissem em algumas obras espiritualistas, foi o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, quem abriu portas, efetivamente, a uma nova visão da realidade espiritual além túmulo, revelando em pormenores a vida que segue, extraordinária, para além da morte do corpo físico. Isso é importante, essa reflexão que a gente faz. O Nosso Lar, dividido em 50 capítulos, revela a escalada de um espírito, o próprio André Luiz, desde as regiões umbralinas em que foi lançado, logo após o seu desencarne, até o socorro e a gradativa recuperação em magnífica e muito bem organizada cidade espiritual, que é a cidade de Nosso Lar, que dá o nome ao livro. Já Os Mensageiros, né, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas, com determinados papéis, para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Então isso também retrata, de certa forma, um pouco de cada um de nós, né? Seja nessa vida ou em outras. E tomara que nessa a gente consiga acertar mais ainda do que errar. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. É a tomada de consciência e a sua postura atuante, né, frente aos seus compromissos, frente à escalada aos valores morais e à realização do bem, da beneficência.
Apresentando, portanto, a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os seus 51 capítulos do livro Os Mensageiros, psicografados pelo Chico, neste segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Portanto, esse livro vai nos instigar, vai nos estimular para que a gente reflita sobre os nossos verdadeiros propósitos nesta encarnação. Então, na introdução desse livro, e como em todo livro da série, sempre Emmanuel ele faz uma psicografia referente àquele trabalho que iria ser publicado. E essa mensagem que está na introdução do livro é uma psicografia do Chico, pelo Espírito Emmanuel, em 26 de fevereiro de 1944. É um período histórico muito conturbado na época da humanidade, porque é o período do contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, fazendo algumas reflexões sobre o contexto do livro, quando ele é elaborado, psicografado, e o nosso contexto atual e o objetivo a que o estudo se propõe, eu acho que a gente tem semelhanças muito evidentes e que nos convidam, na verdade, a refletir, né? Claro que não estamos e nem queremos entrar numa terceira guerra mundial, mas com tanta violência, com tanta corrupção, com tanta degradação de valores morais, é de se parar para pensar, né, sobre a importância do estudo desse livro e da meditação profunda do mesmo. Então, Emmanuel começa o prefácio e a introdução da seguinte forma: lendo este livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Então, talvez para um materialista comum, todos esses conhecimentos, esses escritos através do Chico, enfim, de todas as outras obras, talvez para o materialista comum ele compreenda isso apenas como uma ideia, uma fantasia, algo criado, né? Porém, ele traz a seguinte reflexão de que forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, então ele está deixando claro a questão da existência do ser espiritual, do ser no estágio da erraticidade, pela simples circunstância da morte física. Então o homem, pela simples circunstância da morte física, no estado de desencarnado, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ou seja, por mais que as ideias materialistas predominem de alguma forma, por mais que se levantem muitas e muitas vozes contrárias à questão do espiritismo, da existência do espírito, todos nós, materialistas ou não, vamos nos deparar após o fim da vida física com a sua consciência em um estágio, num outro campo vibratório no mundo espiritual. É isso que ele deixa bem claro. Ninguém pode trair as leis evolutivas, a reencarnação e a existência espiritual como algo natural, como uma lei natural. E aí ele faz uma comparação bastante interessante. Se um chimpanzé fosse levado a um palácio, encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos, a outros chimpanzés, de fase evolucionária,
quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Imaginem vocês um chimpanzé que sai da selva e é levado a um palácio no convívio com o ser humano e ele tivesse a capacidade de escrever para os seus pares que ficaram na selva sobre como é que é aquela vida onde ele está vivendo. É isso que ele quer dizer. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Ou seja, ele conseguiria talvez descrever algumas questões que poderiam ser compreendidas pelos seus pares até certo ponto. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. A maneira como as pessoas vivem nesse ambiente do palácio e da selva, talvez não teria tantas mudanças em alguns aspectos. Por exemplo, os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. Quer dizer, se o pelo do animal protege do frio, o humano teria roupa, a sua vestimenta. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece a estabilidade e a moradia do homem. Vivemos e dividimos o mesmo ambiente. A furna, o buraco, a caverna, ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase que idênticos. A lei da herança contínua, a reprodução, a transmissão de genes, sofre ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites, processo de digestão, de excreção. A união de família consanguínea revela os mesmos traços fortes, do carinho, da proteção. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas de trabalho, de responsabilidade, de memória enobrecida, de sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão, da capacidade de julgamento, de escolha, de responsabilidade. Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. Ou seja, por que estranham tanto a descrição e o relato de algo que se assemelha? Ou seja, se nós compararmos a descrição do mundo espiritual e em relação ao material, obviamente haveriam as diferenças, mas basicamente nós estamos falando de coisas que se aproximam muito. E aí ele continua: o homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Há pessoas que querem ser convencidas, né, por A mais B, ou que só acreditarão no espírito se a gente fizer um raio-x e uma tomografia, e se der uma ressonância, ou quem sabe um PET scan. E aí ele só vai acreditar se ele vê aquilo. Bom, claro que nós vivemos em um mundo onde a razão, né, ela deve ser aliada à fé. E é importante que se estude o espírito, que se aprofunde as suas investigações. Mas convence quem quer, como tudo na vida, né? Ninguém força ninguém a enxergar as situações. É importante o respeito em relação à crença do outro. Porém, a morte física não é um salto de desequilíbrio, né? É um passo de evolução, simplesmente. Faz parte dessa lei natural. A maneira do macaco, que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Ou seja, assim como o chimpanzé, se fosse levado a um palácio
e onde toda aquela vida onde ele habitaria, né, talvez de paz, de beleza, de pureza. Se a gente fizesse uma comparação, e é isso que Emmanuel quis dizer, se nós trouxesse esse exemplo para nós do ponto de vista espiritual e de alguém que desencarna, de alguém que adentra o mundo espiritual, a gente só encontraria o palácio de acordo com aquilo de bom que nós fizemos, de acordo com aquilo de bem, de moralidade, do máximo de bem que nós pudermos fazer em algum momento, para que a gente pudesse ingressar nessa vida espiritual num estágio melhor, de mais equilíbrio, de mais compreensão. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior, aí espera a criatura. Quer dizer, não é porque, por mais que nós nos esforcemos aqui, nós vamos precisar ainda nos esforçar ainda mais quando também estivermos do lado de lá. O trabalho continua, o progresso continua, a necessidade de assistir outros seres, encarnados ou desencarnados, também continua. Nada é estacionário. Então isso iria desafiá-lo o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. A gente não vai aprender tudo em uma vida, ou num estágio apenas lá na erraticidade. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente, atraída pela luz imortal, pelo espírito imortal. No entanto, o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Então, essa colocação de Emmanuel também reforça para nós a necessidade de compreendermos a importância da nossa encarnação atual como forma de um santo trabalho de edificação, mas não só de edificação externa, de desenvolvimento tecnológico, não, de edificação de si mesmo, de renovação de si mesmo, de aprendizado cada vez maior daquilo que é importante para o nosso ser, que, por exemplo, é a lei de amor. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. Então, para que a gente possa fazer a semelhança do chimpanzé, que adentra ao palácio, que encontra um reino mais equilibrado, onde as oportunidades de trabalho, onde as provas e as expiações serão menores, depende da nossa vontade estar de acordo ou próximo à vontade de Deus, ao projeto que Deus tem para cada um de nós e, obviamente, para toda a humanidade. O Espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas, muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Isso me fez lembrar esse trecho, lá no final do século XIX, início do século XX, havia um grande debate dentro do meio espírita, aquela questão do cientificismo, até que ponto deveria haver uma divulgação do ponto de vista evangélico, da mensagem espírita, em relação aos conhecimentos da doutrina espírita. E aí eu lembrei também que, já que estamos numa parceria entre uma associação médica espírita e um grupo espírita, é importante também que essa mensagem, para todos aqueles que pertencem às AMES, também possa reforçar e destacar que, por mais que façamos pesquisas, por mais que nos debrucemos para os estudos sérios que envolvam essa importância do lado espiritual, da evidência cada vez maior
e da comprovação da existência do Espírito, mas é importante que todos nós, profissionais da área da saúde, espíritas e toda a comunidade, possa refletir sobre essa mensagem, de que, embora tenhamos esse papel por estarmos relacionados à ciência, mas devemos despertar a consciência em nós e daqueles aos quais nos dirigimos, para que essa integração da vida maior se encaixe, né, dentro da vida do ser, onde ele descubra as suas potencialidades, onde ele reflita sobre aquilo que ele pode fazer de melhor por si mesmo, onde é que estão os pontos mais nevrálgicos da sua existência, do seu psiquismo, dos seus sentimentos. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. Não falta auxílio para cada um de nós quando nos propomos a realizar algo de melhor, para nós e para o nosso semelhante. Nenhum filho de Deus está desamparado. Isso é muito importante, porque isso destaca algo chamado fé. Essa é a verdadeira fé, da confiança, da compreensão de que devemos sim ser atuantes naquilo que podemos modificar e melhorar, mas também precisamos muitas vezes ter a paciência e a resignação frente àquelas questões onde nós não vamos conseguir modificar, sobretudo quando a gente imagina que queremos que o outro se modifique, porque se nós empenhássemos tanta energia em nós, assim como a gente deposita no outro para que o outro se modifique, quem sabe a nossa evolução talvez aconteceria de uma maneira mais rápida. E quem observar o nobre serviço de um Aniceto, que nós vamos ver era um dos orientadores de André Luiz, reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Ele está dizendo que a assistência que os espíritos dão a cada um de nós aqui quando estamos encarnados não é nada fácil. Trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é uma obra mecânica, não é um estalar de dedos, enquadrado em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la, não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. Que imperativos seriam esses? Que colaboração fraterna é essa? O que a espiritualidade precisa de cada um de nós para que ela possa acessar, para que ela possa nos auxiliar, né? Nos impulsionar a um outro grau de tarefa, de percepção? Quais são os recursos que a gente precisa? Boa vontade e colaboração fraterna. Tá aí no Boa texto. vontade, colaboração fraterna. Trabalho, né? Conhecimento. Que quando a gente tem um conhecimento, primeiro o conhecimento nos leva a ter mais responsabilidade, ou pelo menos deveria, né? Perante as leis divinas, conhecimento é ter mais responsabilidade. Embora talvez aqui na matéria, de forma geral, a gente não imagina dessa forma, nós não vemos isso acontecer. Mas é responsabilidade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Então, ter a informação, ter o conhecimento é algo importante, porque aumenta a nossa responsabilidade. A boa vontade é fundamental, né? Não tem aquela frase disciplina, aquela expressão disciplina, 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 que o Emmanuel disse ao Chico. Então é importante que haja disciplina. E como é que a gente tem disciplina? Vou fazer várias perguntas hoje. Oi? Então, como é que a gente tem disciplina? A gente trabalha, persistência, né? Você precisa, o aprendizado envolve a repetição em muitas coisas. A gente tem que persistir. Esse que é o grande problema. Você falou da fé. A fé obriga a gente a tentar novamente e reiteradamente. Senão, bater e abrir-se-vos-á. Né? É um instrumento que impulsiona. Que impulsiona. Concordo. A boa vontade também. A boa vontade. É indispensável, e aqui ele faz uma reflexão mais profunda, né?
é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva e abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então aqui ele coloca como alguns pré-requisitos, né? Lavar o vaso do coração. Quando você lava alguma coisa, qual é o intuito? Deixar limpo, deixar mais puro, mais brilhante, mais aparentado, não é? Mas aqui a gente não está falando do vaso físico, do corpo físico. A gente está falando do vaso do coração, do sentimento, do espírito. Esse é fácil para a gente limpar ou não? Não, é difícil. E como é que a gente limpa ele? Esse vaso do coração? Persistindo no bem. Com o Evangelho, Perdoando. perdoando. O que mais? A reforma íntima, né, principalmente. Reforma íntima. Pois é fácil fazer isso? Não. Não é. Impossível? Não. Não. E aí eu me lembrei, né, lá do Evangelho de João, lá no capítulo 4, onde Jesus estava se deslocando da Judéia para Galiléia. E ele passava por Samaria. E lá ele encontra uma mulher que carregava um vaso, era por volta aí do meio-dia, imagina aquele calor, aquele local, né? Só 5 graus mais 35, né? Temperatura. E aí, obviamente, há uma samaritana passando por aquela região e carregava água para poder pegar água no poço, né? E Jesus pede a ela para que ela pudesse dar água para ele. Bom, ela se assusta, né? Porque, poxa, um judeu vai vir falar com uma samaritana? Como pode? Ela assustou, né? E aí, Jesus responde para ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela fica assustada pela segunda vez, né? Ela diz assim, poxa, mas você seria mais poderoso do que o pai Jacó, essa expressão que está lá? Que nos fornece a água, que nos alimenta, que alimenta os rebanhos, né? Você teria esse poder disso tudo, né? E Jesus responde para ela, toda pessoa que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela, a água, né, lhe dará a vida eterna. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Junto à samaritana. Qual foi o intuito de Jesus? Que haja renovação. Que haja renovação. Ele estava falando da água física ou de outro tipo de água? Para nós ficar mais fácil, ele está falando da reforma íntima. Ele está falando da reforma íntima. Sim, também. E Jesus, na verdade, ele quis nesse momento tentar sensibilizá-la. Porque se nós imaginássemos, era um povo que era, de certa forma, segregado, talvez muito pobre, obviamente, com várias limitações do ponto de vista de produção, de acesso a recursos como a água, como provavelmente alguns alimentos. E essa passagem talvez exemplifica para nós aquela questão de Jesus trazer de certa forma, ou resgatar, ou despertar no outra questão da fé. Porque muitas vezes a gente passa por situações, vivemos em condições, seja cuidando de alguém, seja adoecido, seja com problema financeiro, desempregado, com outras várias, múltiplas condições. E na verdade a gente precisa resolver as questões materiais de subsistência, mas muitas vezes a gente esquece dessa água que Jesus fala, que é a fé, que é a compreensão de que nós não estamos sozinhos, de que estamos constantemente amparados pelos amigos espirituais, que nos estimulam para que tenhamos fé e esperança e que façamos a nossa parte, mas para que a gente não valorize somente as questões materiais e que a gente busque, tanto nos momentos felizes ou nos infelizes, a nossa conexão com o mais alto.
Essa é a fé sincera. Isso talvez algumas pessoas poderiam pensar, bom, então quer dizer que a fé resolve tudo, cura tudo? Não, a gente sabe que não é isso. Nós temos uma fé raciocinada, né? Nós sabemos que estamos aqui evoluindo a cada encarnação, passamos por provas e expiações, resultados, né, de uma lei de ação e reação, de que estamos em constante aperfeiçoamento, de que o nosso desenvolvimento moral e espiritual se dá gradativamente. Então, esse é o X da questão que nós temos aprendido com os Espíritos, através da revelação da doutrina espírita. Portanto, isso tem tudo a ver com esse momento que a gente vivencia isso. E essa disposição, né, que talvez a mulher samaritana talvez tivesse dentro de si, que talvez isso sirva para a gente, é da gente abrir o nosso coração a essa água viva que Jesus traz, da verdade, do caminho e da vida verdadeira, que reflete os valores espirituais. É Jesus que nos sensibiliza a todo momento da nossa existência para esse despertar que cabe a cada um de nós. Ele não vai acender a luz aqui e a gente vai mudar da hora para a noite. A gente não vai resolver os nossos problemas da noite para o dia. A gente não vai conseguir evoluir tão rápido. Mas a gente precisa de boa vontade, a gente precisa de perseverança, a gente precisa de paciência. E o cair muitas vezes, o cair sempre, eu ia falar muitas vezes não, o cair sempre é sempre oportunidade de levantarmos. Ela briga a levantar. Se o Flávio tivesse aqui, ele ia falar do filme do Batman. Filme do Batman? Porque ele coloca isso daí. Por que caímos, Bruce? Porque precisamos levantar. Pois Quer dizer, você está falando, estou olhando para a parte de baixo, o que o Chaplin faz? O Chaplin, quando ele bosta aquela imagem do seu Adolfo batendo a bola como se fosse o mundo, ele está fazendo uma sátira da violência, de tudo, mas está apelando para a nossa sensibilidade. Olha como ele estava se relacionando com o mundo. Será que é para se relacionar assim? É o que você está colocando. E talvez todas essas questões relacionadas aos problemas da matéria, seja o grande número de suicídios, daqueles que pedem pela eutanásia, o número crescente de pessoas com depressão, com ansiedade, a criminalidade, a corrupção. Talvez o único veículo que nós vamos ter é nós, cada um de nós, seres humanos aqui, encarnados, é abrirmos o nosso coração e estarmos dispostos para lavar o vaso do coração. Porque vai ser somente através da caridade, da fraternidade, da busca por uma justiça igual para todos, é que a gente vai conseguir conviver. É só pensando coletivamente que a gente vai tomar a consciência de preservar o meio ambiente, de evitar de jogar o papel na rua, jogar o lixo onde tem que ser jogado, não é? De usar menos o carro, e por aí vai, e tantas outras consequências que isso traz. Mas para isso eu preciso ter recursos internos, eu preciso ter a consciência de que primeiro eu não estou sozinho nesse mundo, de que das minhas ações, dos meus pensamentos, da minha conduta também depende a felicidade do próximo. Isso é o combate ao orgulho e ao egoísmo, não é? E aí também ele fala em relação ao festim das bodas, né? Então veja, todos nós somos chamados, né, a adentrar nesse reino de Deus que começa dentro de nós. E esse reino de Deus, ele é de alegria, ele é de tolerância, ele é de alegria de viver, de querer estar bem com as pessoas, de se relacionar bem, de ter qualidade de vida, de ter uma condição de vida justa. Não só enquanto encarnado, mas nos diversos mundos. Todos nós fomos convidados ao longo do tempo. Todos nós. Vários enviados por Deus, através dos profetas, eles foram enviados. Quantas mensagens, quantas religiões, quantas pessoas que passaram por esta terra
neste planeta e deixaram a sua mensagem de esperança, de exemplo. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Chico e tantos outros, aqueles desconhecidos que honraram com seus compromissos dentro de casa, passando por algumas limitações ou fazendo as coisas de uma maneira sem o conhecimento dos outros, mas que buscam na humildade, no auxílio, na beneficência, o meio mais digno para levar as suas vidas. Então Deus convida a todos, os bons e os maus, os mais evoluídos e os menos evoluídos. Agora, para a gente poder vestir a túnica nupcial, ou seja, para que a gente possa revestir o nosso coração de coisas boas, para que a gente renove a nossa mente, o nosso campo espiritual, é preciso cumprir a lei de amor. E a gente só vai lavar aquele coração interno, quando a gente desenvolve esse sentimento para conosco e para com o próximo. Entregamos, continua ele, pois ao leitor amigo, as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Ele está muito feliz com isso. Essas páginas constituem um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. E, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Veja que interessante, né? Um relatório incompleto de uma semana. É como se a gente só estudasse ou visse só metade do consenso lá de hipertensão arterial, viu, Thalita? O restante a gente não tem acesso, tá? Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal dos átomos, das moléculas, das partículas menores, como a esfera dos astros distantes, dos planetas, das outras dimensões, e que só a transformação de ti mesmo, a renovação íntima, como foi falado aqui algumas vezes, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. E o que seria essa responsabilidade de viver diante do Senhor? Porque viver, muitos seres vivem, não é? Se reproduzem, a planta vive, não vive? O cachorro, o gato, o leão, o chimpanzé. Né? Mas a responsabilidade de viver é uma aquisição humana do ser que está mais evoluído. Não é? E aí foi interessante, porque essa semana, fazendo o Evangelho lá em casa, a gente sempre tem o hábito de ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, e depois a gente abre o Evangelho, né? E essa semana a gente abriu lá no capítulo 83, um trecho, né, do livro, cujo título é Aflições. E olha só que interessante, o que destaca lá em Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. O que seria essa... Como que a gente vai se alegrar, né, de sermos participantes das aflições do Cristo? Quais seriam essas aflições? Tentar fazer o bem, né? Parece que voltado para esse lado, né? Talvez eu diria que seriam o quê? As dificuldades, não é? As dificuldades externas e, sobretudo, as internas de cada um de nós. Os sentimentos
Menos felizes. Menos felizes, não é? É dessas aflições, é das questões, das dificuldades que a gente tem de se relacionar com o outro, de compreender o outro, de perdoar o outro, das dificuldades que a gente tem de assumir os nossos compromissos, os nossos deveres. E aí o que o Emmanuel diz disso, né? É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Quer dizer, nós vamos passar por algumas situações difíceis, os contratempos, as dificuldades, as provas e as expiações, né, esses dias de inverno, se a gente pudesse, né, pegando esse trecho que ele coloca, mas é nesses dias que a gente precisa recorrer àquilo que está armazenado dentro do nosso íntimo, que é a questão da fé, que é da crença de que nós somos capazes de enfrentar e de tirar um aprendizado de tudo aquilo. E aí ele, lá no final ele coloca: supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Como se Deus não soubesse o que passa dentro de nós, das nossas aflições, das nossas dificuldades? Julgais porventura não recebo o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, Ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. E veja que para a gente enfrentar as nossas aflições, foi interessante porque logo em seguida a gente abriu no capítulo 15, que é fora da caridade não há salvação. E aí a gente abriu lá no item 6, cujo subtítulo é Necessidade da Caridade segundo São Paulo, que é aquele trecho que está lá na Epístola aos Coríntios, né? No capítulo 13, no versículo de 1 a 7 e o versículo 13. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade, ela é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Por que eu fiz questão de ler esses trechos e trazer a reflexão? Porque isso tem tudo a ver com a responsabilidade de viver que o Emmanuel nos traz aqui ao final. Como é que a gente vai ter responsabilidade de viver se a gente não tiver essas três características? Como que alguém desesperançoso vai ter a responsabilidade de viver? Vai procurar se esforçar para fazer a coisa melhor possível? Alguém que não tenha fé e alguém que não haja com caridade, como é que nós vamos ter a responsabilidade de viver? Difícil, não é? Então, acho que essa introdução, na verdade, traz essas reflexões para a gente. Nós estamos tendo, todos nós estamos tendo a possibilidade de repensar sobre a nossa responsabilidade nesta presente encarnação. O que estamos fazendo dos nossos dias? O que estamos fazendo para buscar a nossa felicidade? O que estamos fazendo para superar as adversidades que a vida nos coloca como mero aprendizado? Como grande oportunidade de sermos servidores do Cristo, como nos diz a mensagem lá de Emmanuel. O que estamos fazendo?
Como é que está o nosso grau de esperança? Como é que está a nossa fé? E, sobretudo, como é que está a minha boa vontade em poder auxiliar e compreender todos os seres, compreender a mim mesmo, me respeitar, me ouvir, ter um tempo para me cuidar. Portanto, pensemos ao longo desta semana sobre a nossa responsabilidade de viver. É muito difícil a gente fazer essa autocrítica, essa autoavaliação, porque se a gente pegar um caderninho e for listando, talvez a gente até se assuste um pouco. Como é que está a nossa irresponsabilidade? Mas pouco a pouco, é por isso que a gente está aqui nesta vida, por isso que nós estamos aqui no curso, por isso que nós temos a possibilidade de, ao ler as obras de Kardec, de André Luiz, de buscarmos com boa vontade a nossa espiritualização, é isso que fará com que cada um de nós possamos fazer como um chimpanzé. Sair da selva, onde a materialidade, o orgulho, o egoísmo prevalece, a competição, e adentrarmos ao palácio, dentro do coração de Deus e de Jesus. Algum comentário? Alguma pergunta? Todo esse ensinamento que o senhor nos deu aí requer também estudo que nós devemos ter para poder aprender a assimilar. Se nós não tivermos nenhum pouco de estudo, como é que nós vamos entender toda essa maravilha que o Cristo nos ensinou nos livros, em todos os livros? Então, tudo isso está relacionado, né, com o conhecimento, para depois nós ingressarmos, né, no estudo da verdade. É verdade. Né? Com certeza. Maida? Alguma outra pergunta? Pode fazer um comentário jocoso, mas eu acho que é bom a gente reconhecer que muitas vezes é chimpanzé. E um materialista talvez tenha dificuldade de reconhecer que é chimpanzé. E age dessa maneira. E isso se enfatizou muito bem, mas acho que é Acho importante. que todos nós, de alguma forma, a gente é o chimpanzé. É o chimpanzé. Age, sente, reage, né? O grande detalhe é essa questão desse movimento que todos nós devemos fazer de sair da selva. Estamos aqui para isso, né? Acho que esse é o grande... Quando você falou do traje nupcial, a doutora Marlene falava para nós do perispírito, das camadas, que ela até uma vez fez uma espécie de como se fosse uma cebola, e se eu não me engano do corpo causal, para explicar que o que a gente faz repercute. Com certeza. A gente pode vir falando isso nas outras aulas. Tem alguém que está fazendo? Oi, pois não. Você encerrou aí? Está muito trabalho, porque ela implica numa transformação pessoal. Não é só fazer, se transformar e se transformar. E a autotransformação é dificílima, porque o fazer uma caridade é um gesto, mas de repente o se transformar, porque nós emanamos energia, né? A qualidade do olhar, então essa transformação dá muito trabalho, muita responsabilidade, esse compromisso de se transformar. Eu acho perfeito a sua observação. É isso, a gente só vai, por mais que a gente, né, como diz no próprio Evangelho, por mais que a gente tenha todo o conhecimento, por mais que a gente ajude os mais necessitados, mas se a gente não tiver essa transformação íntima, de nada isso vai adiantar. Perfeito.